Mateus capítulo 4, eu vou pregar hoje sobre o tema deixando tudo para se tornar pleno. Diga, tudo que eu tiver que deixar, eu vou deixar, porque eu quero viver a minha vida plenamente. Quando eu digo viver a vida plenamente, eu não estou falando que você vai viver a vida de qualquer jeito. Você vai viver a vida que Deus escreveu todos os dias, antes que você existisse, para que você os vivesse. Tem alguém aí? Pastor, mas eu estou atravessando uma crise tão complicada. Será que Deus escreveu essa crise? Pastor, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Será que Deus escreveu isso? Olha, amado, eu tenho uma definição baseada na minha vida. Existem coisas que eu vivi que eu não fiz nada para viver. Existem coisas que eu vivi que eu acabei provocando aquilo que eu vivi. Então você precisa ter um entendimento. Será que você provocou aquilo que você está vivendo? Não, pastor, eu não provoquei. Então fique tranquilo, porque pasme, Deus não escreveu só dias ensolarados para você, porque são nos dias mais complicados que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente cria oportunidades. Olha essa pandemia aí, está terrível para muita gente? Sim. Mas você sabia que tem muita gente que cresceu nessa pandemia? Você sabia que tem muita gente que enriqueceu nessa pandemia? E não é com nada errado. Você sabia que negócios surgiram por causa dessa pandemia? Você sabia que nós aumentamos o alcance da palavra de Deus? Quando eu digo nós estamos dizendo a igreja do Senhor Jesus, por causa da pandemia? Então nós precisamos ter discernimento das coisas, porque senão a gente vive uma vida muito complicada. Porque quando está tudo bem, Deus é conosco. E quando alguma coisa não sai como gostaríamos, Deus se retirou da nossa vida. Calma, calma. Talvez o que Deus está querendo de você é que você deixe algo para que você possa viver plenamente. E se tem alguém que sabe o que tirar da gente para que a gente possa viver a vontade dele, chama-se Deus. Obrigado pelos dois amém. Que é ruim isso. Mas vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Essa narrativa, ela é um resumo de Lucas 5, que fala da pesca maravilhosa. Então vai lá, só para a gente lembrar, Jesus ele chega de manhã e ele resolve fazer um culto e pede o barco emprestado de Pedro, e depois que Jesus prega, ali não está dizendo isso, porque ali resumiu, porque a parte que eu quero é a depois do culto, Jesus prega, e aí ele fala: Pedro, vamos pescar? Aí Pedro diz: olha, eu passei a noite inteira, não peguei nada. É como você, vendedor, 3 da tarde, fala: eu vou embora. Aí alguém liga e fala: ó, Deus tem uma palavra para você, vai nesse tal cliente, vai nesse tal cliente, vai nesse tal cliente, que eles vão comprar muito de você. Aí você: bom, eu estou desde as 8 da manhã rodando, não vendi nada, mas palavra do profeta, palavra de Deus, eu vou. E aí Pedro volta e tem aquela pesca maravilhosa que todos sabem. Mas eu não quero falar dessa pesca maravilhosa, porque até então, mesmo com a pesca maravilhosa, Pedro não estava vivendo plenamente. Pedro estava vivendo o que ele tinha dirigido para a vida dele viver. Eu sou pescador de peixe, eu tenho uma empresa de pesca, assim como eu e você, numa outra época, principalmente pastores, que tinham a sua vida
tocando ela, feliz, eu como representante comercial, amava minha profissão, amava, mas assim, era focado naquilo, amava muito mesmo, não fazia plano de mudar nunca. Só que teve um dia que Deus me encontrou, ou melhor, eu o encontrei, e naquele dia em diante, eu tive que deixar. Mas não deixar minha profissão, isso é outra coisa. Deixar minha profissão foi para um outro tipo de revelação. Foi para uma outra proposta. E se você não sabe, eu fiquei 4 anos pastoreando a igreja em Cruzeiro e trabalhando. Eu não tinha um ministério por trás. Eu não tinha um pastor me abençoando por trás. Não, eu fiquei 4 anos trabalhando e pastoreando. Aí a igreja cresceu, eu vi um chamado de Deus para literalmente fazer aquilo que Pedro, que João, que todos eles ali fizeram. Deixar tudo. Agora esse tudo não é para você deixar a sua profissão e seguir Jesus. Não, eu deixei um tudo que eu pensava que era meu, para viver o tudo que era o tudo de Deus. Quem está entendendo até aqui? Agora você, se tiver um chamado específico para largar tudo e Deus te projetar no ministério, é outro papo, mas eu não quero falar desse nível. Eu dei o meu exemplo para você se localizar na questão do deixar tudo, porque o deixar tudo, muitas vezes, pode ser uma amizade. O deixar tudo pode ser um ambiente. O deixar tudo pode ser até uma profissão. Sim. Não para você se tornar um pastor, não. Para você ir para uma outra profissão e talvez ir para uma outra cidade. Então a questão aqui que eu quero despertar em você é que deixar tudo é para que você viva uma vida plena em Deus. Tem alguém aqui para me ajudar com um amém aí ou não? Então veja só. Acompanha comigo. Ninguém que segue a Cristo está isento de deixar. Diga, ninguém que segue a Cristo está isento de deixar. Nós vemos hoje, infelizmente, a gente vai ter que falar, porque se nós não falarmos, vão pensar que é assim. Nós estamos vendo muitas pessoas dizendo caminhar com Jesus, mas não deixaram nada. Elas continuam com as mesmas práticas e colocaram uma frase: eu tenho Jesus no meu coração, eu amo Jesus. Galera, você está na internet aí, aproveita e compartilha esse negócio. Se nós acharmos que diluir a mensagem do Evangelho, do deixar, do sacrificar, do renunciar, vai salvar mais gente, nós vamos enganar mais gente. Deus não é enganador. Deus não aliviou nada. A Bíblia diz que se o Deus que não poupou o seu próprio filho, presta atenção, a Bíblia diz que nem Deus que não poupou o seu próprio filho, o entregou. Agora eu venho aqui, e outros vêm aqui, para ficar uma coisa assim, mais gostosa, mais, como é que fala? Palatível, não? É isso? Então, aí a gente, ao invés de pegar um limão puro, a gente fala assim, não, põe 10 litros de água aí, senão a turma não bebe. Põe 10 litros de água aí, senão a turma não bebe. Põe 1,5 kg de açúcar, senão a turma não bebe. E aí, da onde vem esse ditado? Aquela água com açúcar. Aí vem uma pandemia, e podem vir outras, eu não estou profetizando, mas depois que veio a primeira, a gente não sabe mais o que pode vir, mas eu louvo a Deus que quem enfrentou a primeira e venceu a primeira, está pronto para qualquer coisa. Eu posso ouvir um amém ou não? Agora, quem enfrentou e morreu, você precisa sair desse buraco aí. Porque o que tem de gente hoje que não está indo na igreja, não é mais por causa do corona, ele não está indo mais na igreja porque ele desviou da fé. Algumas pessoas não gostam dessa palavra desviou, mas ele deu uma desviada, daqui a pouco ele volta para o caminho. Mas o preço da desviada, o preço da saída,
O preço de colocar a cabeça para fora e sentir uma brisa, que na realidade não é uma brisa, é um veneno que a pessoa está tomando. Então o Evangelho, ele te faz deixar. Se você hoje está aqui, se você hoje está na internet, e fala assim, não, eu estou com Jesus, mas eu não deixei nada. Olha, que em nome de Jesus, Deus me deu uma graça para te dizer isso, e você tem a graça para receber. Você não está andando com Ele. Não está. Vou repetir, se você não deixou nada, você não está andando com Ele. Porque Jesus, Ele não entra na nossa vida para agregar. Sabe quando você fala assim, poxa, fulano agregou tanto na minha vida? Quem já falou aí? Depois daquela, por exemplo, tem pastores que eu conheci há 3 anos, puxa vida, agregaram tanto na minha vida, no meu conhecimento, na unção de Deus, na maturidade, na experiência. Puxa vida, olha, depois que eu conheci aquele grupo, como aquilo agregou na minha vida? Não, depois que eu conheci a Jesus, a minha vida foi transformada para a glória dele. Dá para dar um aplauso só? Aê! Um de cada. Então Jesus, olha, Cristo não vem para acrescentar, mas transformar. É o famoso da água para o vinho. Podemos começar a caminhar com Cristo de qualquer jeito, mas nunca, todo o tempo. Quantas pessoas, por quê? Eu até confesso que eu já pensei que a culpa era minha. Eu já até pensei que a culpa era minha. Você que está na internet aí, eu estou confessando aqui. Eu já achei que pessoas descompromissadas com Deus eram culpa do pregador, do pastor, da liderança, que não estava ensinando como deveria ensinar, que não estava pregando aquilo que deveria pregar. Mas um dia, pela infinita misericórdia de Deus, alguns anos atrás, Deus me deu um exemplo de uma sala de aula. E eu fui liberto ali. Que numa sala de aula com 40 alunos, temos aqui a Abigail, que é diretora de escola, com 40 alunos, os mesmos professores, as mesmas matérias, o mesmo ano letivo, com notas tão diferentes, com resultados tão diferentes. Por quê? Porque isso aqui é como uma sala de aula. Eu estou pregando a matéria da vida com Deus para todo mundo. Mas sabe o que vai fazer a diferença? É quando você vai embora, o que você deixa, o que você revê novamente, se você assiste essa mensagem novamente, que tem um online, se você anota alguma coisa que te despertou, se você está aberto a ser confrontado, se você vai estudar na sua casa a palavra de Deus, se você vai buscar mais conhecimento em Deus. Aí, quando chegam as provações, os testes da vida, você vê uma família sendo destruída na fé numa pandemia, e você vê uma família ficando mais pujante, dando mais fruto, orando mais, lendo mais a Bíblia. Por quê? O resultado não depende de mim. Eu sou um simples professor aqui. Por isso que Jesus é chamado de mestre, rabi. Ele é um professor, ele não obriga ninguém a estudar. Agora tem um detalhe: esse mesmo professor, ele pega a sua prova e ele as corrige. E esse professor, se ele tiver que dar 3, ele vai dar 3. Se ele tiver que dar 10, ele vai dar 10. Se ele tiver que dar 0, ele vai dar 0. E é isso que a gente muitas vezes não entende. Por quê? Porque a gente não deixa. Lembra do jovem rico? Coloca aí, Marcos 10, 20. Marcos 10, 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido. Ele estava conversando com Jesus, falando de vida eterna, falando de salvação, o reino de Deus. Aí a conversa chegou num ponto pesado. Aí, mestre, a tudo tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. O amou. Mas Jesus não recuou. Jesus olhou para ele e o amou. Mas Jesus não afrouxou. Tem alguém aqui ou não? Porque dá a impressão que amar é afrouxar. Amar não é afrouxar. Amar, muitas vezes, ela vai ser provada na correção. Não querer ser aceito
mas por causa de um objetivo final, vou corrigir. Existem pessoas que já ficaram chateadas comigo porque eu as corrigi, mas quando eu deitei a minha cabeça no travesseiro, eu estava em paz. Porque muitas vezes a Bíblia fala e a gente não presta atenção. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Eu posso não gostar de que me corrijam. Você pode não gostar, mas você pode ter certeza. Para uma pessoa te corrigir, amando, como a Bíblia diz que Jesus fez, existe uma compaixão. Não é uma correção ferro e fogo. Existe uma compaixão. Agora olha só, continua o texto. Falta uma coisa para você, uma coisinha. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Por quê? Porque tinha muitas riquezas. Eu não tenho dúvida que Jesus, não tenho a menor dúvida, que Jesus não estava dizendo aquilo para que ele fosse lá e vendesse. Eu não tenho dúvida, eu creio piamente que ele não estava dizendo aquilo para que ele fosse lá e vendesse. Do mesmo jeito que Deus não disse para Abraão matar o filho dele que iria ser morto. Aquilo ali foi uma prova. Você vai ser provado pelo que você não deixa. Você vai ser provado por aquilo que você não abre mão. Amado, se ninguém disser, eu digo: como pode uma pessoa caminhar com Jesus tantos anos e não abrir mão de fumar, de usar uma droga, de assistir um pornô, de ter um amante? Como pode? De encher a cara? Como pode? Eu queria que alguém me explicasse. Porque parece que hoje você falar isso, você é ultrapassado. Aí vai criando uma igreja, misturando o santo com o profano, porque não precisa deixar. Não precisa deixar. É só você entregar a sua vida a Cristo. Não importa o que você viva, a partir do momento que Jesus mora no teu coração, que você ama a Deus, que você vem assistir um cultinho, entrega uma ofertinha. Eu estou colocando no inho, porque isso tudo é inho. Isso tudo é aqui, ó. Tem gente que agora vai sair da internet. Por quê? Porque ele está nessa. Aqui você não tem como sair, irmão. Vai ter que esperar acabar. Mas na internet, eu não concordo com esse pastor. Eu vou procurar um outro culto. Você não está procurando um outro culto. Você não está procurando é Deus. Tem alguém aí ou não? Abraão muda o nível ao deixar seu filho na mão de Deus. Abraão sofreu para ter um filho, criou uma bagunça na vida dele. E aí Deus falou assim: agora eu quero ele. Mas ele foi lá: o senhor quer? Eu vou te dar, ué. Presta atenção. Tem hora na sua vida que o que você mais sonhou, o que você mais desejou, Deus vai te dar. E depois vai te pedir. Eu não sei se ele vai te pedir para acabar com isso, ou se ele vai te pedir para ver se você realmente entrega. Uma vez nós trouxemos um homem de Deus para pregar na nossa igreja, e ele fez um desafio. Ele disse assim: tem uma pessoa que vai dar 5 mil agora aqui. Tem uma pessoa que vai dar 5 mil agora. Nós tínhamos lá umas 400 pessoas, ficou todo mundo parado. Levantou uma irmã, que nós sabemos que ela é de uma vida simples. Uma irmã. Tinha nego rico, tinha nego pobre, tinha nego mais ou menos, tinha tudo. Mas ele levantou uma irmã que nós sabemos que tem uma vida simples e veio no altar. Quando ela chegou no altar, o pastor que estava pregando falou assim: Deus viu tua fé. Pode voltar. Amado, quantas pessoas ali deveriam ter sido levantadas e não levantaram? Isso aconteceu na nossa igreja em Cruzeiro. Me desculpe a radicalidade, mas vou te dar 10 frases de Jesus. 10 frases de Jesus sobre deixar. Se você achar que eu fui radical aqui agora, então vamos lá. Depois você vai procurar na Bíblia, eu não vou dar referência não. Quem não é por mim é contra mim. Quer coisa mais radical do que essa?
E você quer coisa que mais ofende as pessoas? Amado, em qualquer lugar, na nossa igreja em Cruzeiro, na nossa igreja em São José, quem não é por mim é contra mim. Na sua casa, quem não é por você é contra você. No seu trabalho, quem não é por você é contra você. Qual o problema disso? Nenhum. Segunda frase. Quem comigo não se ajunta, espalha. Isso não foi Pedro com a cabeça quente que falou, não foi eu com a cabeça quente, foi Jesus. Quem comigo não se ajunta, espalha. Terceiro, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Jesus foi muito forte nisso. Mas ele disse, está na Bíblia. Quarta frase. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é radical. A gente conversa, não, mas é que a gente está num momento meio difícil. Amado, e por falar em momento difícil, essa semana, até o último dia do mês, você que é membro da nossa igreja, você que também está assistindo e sentindo o coração, sem problema nenhum. Em nome de Jesus, você vai separar uma oferta especial e vai depositar no banco, vai passar em uma de nossas igrejas, ou em Cruzeiro ou em São José dos Campos, vai passar no cartão, vai trazer um cheque. Por quê? Porque sempre nos últimos 4, 5 dias, desde o início da pandemia, nós estamos fazendo um mutirão de solidariedade. Porque tem coisas que não estamos isentas de pagar. Tem coisas que estamos isentas de pagar e que a partir de agosto não estaremos mais. E com que é que nós contamos? Com um crítico? Com pessoas que não são tementes a Deus? Contamos com a igreja. É claro que se você está aí, não é da nossa igreja, fala assim, pô, eu quero dar uma oferta. Você pode ir lá em Cruzeiro, como você pode vir em Cruzeiro, como você pode ir no banco. Alguém se puder aí, coloca a conta bancária, depois no site você olha. Mas até o último dia desse mês de julho, os membros desta igreja, comprometidos com o reino de Deus e com a igreja que Deus te plantou, você vai preparar uma oferta, você vai consagrar essa oferta em meio ao caos, em meio à crise, em meio à pandemia, porque quem dirige você não é o Bolsonaro, não é o ministro da saúde, não é como é que chama? OMS, quem dirige você é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Conversa mole, não para aí não. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a minha vontade. Isso é radical. Se eu disser para líderes aqui, pessoal, quer andar comigo, tem que fazer a minha vontade. Está arriscado metade sair chorando e metade sair da igreja. E Jesus disse isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, ô pastor, ô apóstolo, ô amado, ô querido, mas quem faz a minha vontade. Qual o problema? Ô pastor, porque Jesus me ensinou. Presta atenção. Mulher, vai e não peques mais. Mas não estava dizendo pecar mais no sentido que ela nunca mais iria errar. Estava dizendo, largue essa prática, hein? Largue essa prática. Ele abençoou, ele perdoou, mas ele falou, vai e não peques mais. Agora tem gente que recebe esse vai e não peques mais, sai da igreja como se não tivesse isso. Tem mais? Quem beber de mim jamais terá sede. Olha que radicalidade. Quem beber de mim jamais terá sede. Eu garanto que não vai ter sede. Pastor, mas eu bebi e estou com sede. Não! Porque se eu acreditar que você bebeu e está com sede, Jesus é mentiroso. E a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Então se você está com sede, você vai ter que voltar no poço e tomar água. E qual? A água que flui do trono da graça. Agora, se você não tem sede, é porque você bebeu dessa água. Você tem que ter esse entendimento. Parou por aí? Não. Não dá para ser meu e não comer e não beber do meu sangue e não comer da minha carne. Quem não faz isso, não tem parte comigo. Então não adianta você dizer que tem parte com Deus, se você não mergulhar num outro nível de comunhão. Posso ouvir um amém ou não? Não tem jeito. E é isso numa pandemia, numa crise, numa adversidade, que vai mostrar que você tem raiz. É na hora do desemprego que vai mostrar que você tem raiz. Quando eu fiquei desempregado, eu fiquei uma vez desempregado na minha vida,
e falei, não, nunca mais ninguém me manda embora. Eu cheguei na minha casa desesperado, a minha mulher já estava há 1 ano praticamente indo na igreja, e eu cheguei desesperado, e ela falou, olha, eu tenho orado a Deus, porque não está legal a vida que você anda levando. Então, se você foi demitido, Deus está no controle. Estava criando raiz. Agora tem gente que está 3 anos no Evangelho, 4 anos no Evangelho, é um voluntário na igreja. Aí o marido chega em casa e fala, amor, por causa da pandemia, tiveram que fazer um corte na empresa, me mandaram embora. Onde está Deus, que não viu a nossa situação? Aí Deus olha e fala assim, puxa vida, 4 anos sendo abençoado, eu tenho uma outra porta melhor ali na frente, eu tenho uma crise para amadurecer, e olha aí, vai ralar, até aprender. Tem alguém aí, não? Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Você está entendendo, amado? Não tem como andar com Ele sem abrir mão. A última frase aqui, não, penúltima. Não dá para servir a 2 senhores. Jesus foi taxativo. E qual é o outro senhor? O dinheiro. Teve pessoas agora que podem ter se sentido ofendidas por eu ter dito aqui, preparem uma oferta generosa e depositem na conta da igreja. Por quê? Porque Mamon o dirige. Mas sabe o que é o pior? São pessoas que estão dentro da igreja, dizendo ser cheia do Espírito Santo, regidas por Mamon. Tem gente que quando entrou na pandemia, ele entrou num lockdown financeiro, ele não dizimou e não ofertou. Ele está em lockdown. Só que o céu está em lockdown também, irmão. E a terra não produz frutos se não tiver semente. E tem gente que quando sair da pandemia vai falar assim, mas não sei por que para mim a porta não abriu, abriu para tanta gente, você não plantou. Isso é uma verdade. Posso ouvir um amém? Não, tem mais uma. E vocês? Não vão embora? Jesus prega para 15 mil pessoas, pão, peixe, todo mundo comendo. A hora que ele começa a pregar compromisso, vida com Deus, 15 mil pessoas vão embora. Amado, se eu começar a pregar para 100 pessoas, levanta 1, levanta 2, levanta 5, levanta 10, eu acho que eu desmaiaria aqui. De crise. Jesus começa a pregar para 15 mil, comprometimento com Deus. Não aliviou. Não aliviou. Comprometimento com Deus. De repente, sobra 12. Se sobra só o Marcelão, eu gosto de pegar o Marcelão. Se sobra só o Marcelão, você o Marcelão. Dá a mão aqui, vamos orar. Não, Jesus olha, sobra 12 e fala assim, e vocês não vão embora? Amado, quem sabe o que tem, não mendiga a presença de quem precisa. Se você sabe o que você é, se você sabe o que você tem, você pode ficar tranquilo. Tranquilo. Pessoas podem te deixar, ambientes podem te rejeitar, mas se você está firmado na rocha, você vai ter que conviver com isso. Jesus foi expulso da sinagoga, foi expulso da igreja. Meu amado, se você não deixou nada, hoje é uma boa noite para você deixar alguma coisa. Seja um pecado, seja o que for. Preste atenção nisso. Segunda lição. Cristo, quando nos chama, é para fazer algo em nós e através de nós. Cristo não te chamou para você dizer assim, ufa, ainda bem que eu cheguei aqui. Não, Cristo te chamou para te dizer, olha, eu vou te equipar e vou te mandar de volta. Você está entendendo ou não? Cristo não nos chama para a gente ficar deitado em berço esplêndido. Cristo nos chama para a gente fazer isso aqui. Coloca João 15, 14. João 15, 14. Vocês serão meus amigos. Tem alguém que quer ser amigo de Deus aqui, não? Obrigado por 1, 2, 3 que quer ser amigo de Deus. Mas vamos dar uma chance para o restante da internet. Tem alguém que quer ser amigo de Deus? Vocês serão meus amigos se fizerem o que vos ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo
não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Deus nos escolheu, sim, mas para darmos fruto. E como que nós vamos dar fruto? Permanecendo nele. Eu acho interessante, tantas pessoas assim que a gente vê, pelo menos fisicamente, né? Não estou julgando espiritualmente, mas tem gente que quer acreditar que ele não está fisicamente em comunhão com os irmãos, na casa de Deus, e ele tem um discurso que está bem com Deus. Em 13 anos de ministério, todas essas conversas eram conversas para boi dormir. Todas. Todas. Se você vier com essa conversa, agora você já até sabe o que eu penso. É conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir. Agora, é muito mais importante você ouvir isso e ter a chance de deixar esse estilo de vida, esse estilo de conceito maligno, que está roubando você o poder de viver plenamente, do que você continuar com o seu ego massageado, sem confronto, tomando uma aguinha com açúcar, com doses homeopáticas, e a sua vida não mudar. É uma péssima propaganda pessoas andando com Deus e não terem sua vida mudada. Me perdoe, mas é verdade. Isso é como você tomar um remédio e dizer que é bom e continuar doente. Se Cristo disse, eu vim para dar vida e vida em abundância, meu amado, eu não aceito outro estilo de vida. Eu posso passar o pau que for, eu posso passar a crise que for, mas tem uma promessa sobre a minha vida: eu vou ter uma vida abundante. Você tem essa promessa sobre a tua vida. Você pode dar um aplauso a Ele por isso? Não se conforma não, irmão. Não se conforma não, nada é à toa. Sua vida é um instrumento de mudança na vida dos outros. Pregamos mais com o nosso estilo de vida do que com fala. E, em último lugar, somos chamados a sermos o que Deus planejou. Quando Cristo disse, vou fazer de você pescador de homens. Ô Pedro, não é você que tem condições de fazer o que você quer. Sou eu que te dou condições de fazer o que eu quero que você faça. Então farei de você, olha que eu não tenho coragem de dizer isso para ninguém, farei de você, porque eu não tenho esse poder criativo, criador. Eu posso ajudar uma pessoa a se tornar aquilo que Deus diz que vai fazer dela. Mas eu não posso dizer, farei de você. E Cristo diz, farei de você um pescador, farei de você uma pessoa melhor, farei de você uma pessoa extraordinária. Eu farei de você. Sabe por que eu farei de você? Porque quando eu fizer algo extraordinário na sua vida, todos que olharem para você vão dar glórias a Deus. Dá um aplauso a Ele por isso. Aleluia! Quando você olha para mim, deixa eu te falar quem eu era. Deixa eu te falar quem eu era. Eu era um cara com traumas na adolescência, de um péssimo relacionamento com meu pai, que graças a Deus foi curado, pode estar assistindo isso, não tem problema nenhum. Eu era um cara difícil de perdoar. Eu era um cara que durante 3 anos vivi o mundo das drogas. A vida inteira falei palavrão. Mas um dia, no ano de 1999, dentro de um Uno 4 portas azul marinho, eu fiz uma oração sem conhecer Deus. Se o Senhor existe, se o Senhor é verdade, muda essa situação na minha vida. E Deus não precisou de meses.
Deus precisou de horas, e o dia que eu entrei na casa dele, tudo que eu carreguei a minha vida inteira ficou. Eu conheço ele. Eu sei que quando você deixa, ele fará de você. Isso não é chavão. Eu não vim aqui pregar para você algo que estava num livro. Eu vim pregar para você algo que eu vi. Ah, irmão, somos chamados a sermos o que Deus planejou. O que Deus planejou para você? Que você seja filho, que você tenha relacionamento, tenha acesso, tenha liberdade, que seus erros não vão jogar você para fora. Meu filho, minha filha, já erraram, vou jogar para fora? Não. Talvez dê uma dura, sim. Talvez ajude, sim. Talvez tenha coisa, sim. Mas vou jogar fora, vou dizer que não quero mais, vou dizer que não presta? Não. Por isso que tem algo que você não deixou, pode deixar hoje e começar uma nova história com ele. Obrigado por um amém. Você é um embaixador, você é um representante legal de outro país. 2 Coríntios 5:20, portanto somos embaixadores de Cristo. O que mais que nós fomos chamados? Nós fomos chamados a ser luz e sal. Sal não é para temperar, não. A gente fala temperar, não. Sal é para conservar. E luz é para direcionar. Você e eu somos sal para conservar o plano de Deus. E somos luz para direcionar as pessoas o caminho. Se você está apagado, você está atrapalhando outros. Porque outros perdidos estão dependendo da sua luz. E se a sua luz não brilha, você não é um farol. E se você não é um farol, você não é referência. E se você não é referência, pessoas não vão te seguir. E se pessoas não te seguem, pessoas não vão conhecer a Cristo. Amado, eu não vou apresentar Cristo para todo mundo, mas cada um de nós podemos apresentar a Cristo em cada contexto. Eu posso ouvir um amém? Pedro, eu farei de você. Deus quer fazer de nós. Responda para você mesmo, e aqui eu encerro. O que você não deixa e que te atrapalha, discirna isso. Discirna isso. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus que é para a gente se esquecer. Amado, tem coisas que é para a gente se esquecer. Aquilo que nos atrapalha, aquilo que foi mal para a gente, aquilo que deu errado. E tem coisas que é para a gente não se esquecer, que tudo em nós depende dEle. Se eu não depender dEle, eu posso vir aqui e pregar um ótimo sermão, mas esse sermão não muda a tua vida, porque não tem unção, tem informação. Por isso que pregar, qualquer um prega. O que é teu não te atrapalha. Quando Saul emprestou a armadura para Davi, Davi falou, pô, esse negócio aqui não vai dar certo. Tem coisas que não vão dar certo na sua vida. Para de pegar a vida de um e colocar na sua. Para de pegar a vida do outro e colocar na sua. Cada um tem sua vida. Lá atrás, eu já contei aqui, mas lá atrás, cada hora eu queria ser uma coisa que parecia que funcionava. Mas a gente é criança ainda, vai amadurecendo. Não é todo mundo que eu sou resposta. Não é todo mundo que vai entrar aqui e vai ser desse lugar, seja curado. Não é todo mundo que me ouve pregar e sente Deus agindo, não. Porque Deus me chamou para levar um grupo de pessoas. E Deus te chamou para levar um outro grupo. Então o pastor André prega aqui, ele alcança um grupo. O Everton prega aqui, alcança um grupo. A pastora prega aqui, o Lucas prega aqui, o outro prega aqui. Vai alcançando um grupo. E cada um desempenhando um papel que Deus chamou. Agora, se todos nós quisermos sermos um só, se fosse assim, Deus não tinha chamado Pedro. Deus não tinha chamado João. Porque Ele ia querer uns igual a Ele.
E não é, é a multiforme graça de Deus. Por isso que você chega aqui, tem uns que adoram espontaneamente, tem outros que são um pouco mais contidos. Se ele é contido porque ele tem algum tipo de problema, aí é outro papo. Mas tem uns que dão glória a Deus mais alto, outros dão glória a Deus mais baixo. Tem uns que a igreja é preta, outros a igreja é branca, amarela. Quem é que está certo? Todas, cumprindo o chamado de Deus. Segunda pergunta: por que você não deixou ainda o que te atrapalha a viver plenamente? Ah, pastor, porque eu estou esperando o melhor momento. Ah, pastor, porque eu estou esperando a minha mãe resolver a vida dela. Ah, pastor, porque eu estou esperando a minha cunhada. Ah, pastor, porque eu estou esperando o prefeito que ficou de puxar a luz. Amado, 0,001 das suas escolhas depende de alguma coisa. O resto depende de nada não. Isso chama-se procrastinação. Você sabe o que tem que fazer e vai barrigando. Só que cada vez que você barriga mais, você perde a coragem, viu? E você encolhe. Quando Davi chegou, ele ouviu o gigante falar a primeira vez: dai-me um homem que lute contra mim. Só que o exército de Israel ouviu o primeiro dia. No primeiro dia, eu garanto a você, tinha muito mais coragem o exército. Só que ninguém fez nada. O segundo dia, tinha a mesma coragem. O terceiro, já caiu um pouquinho. Cada dia que o gigante afrontava, o exército encolhia. Por isso que o medo, ele te paralisa. E tudo que é paralisado, encolhe. Se a nossa igreja estabilizar, ela encolhe. Se o seu negócio estabilizar, ele encolhe. Se a sua vida espiritual estabilizar, ela encolhe. E conforme o gigante crescia, gritando mais alto, o povo de Israel, Davi ouviu uma vez. Ele não ouviu duas, ele ouviu uma. Meia hora, 1 hora, 2 horas, ele já estava prontinho para lutar. Ei, até quando você vai carregar coisas que te atrapalham a viver plenamente em Deus? Até quando? Ah, pastor, mas é complicado. Aonde está o meu cordeiro no Monte Moriá? Primeiro você sobe com Isaac, amigo. Você quer subir sem Isaac e ter o cordeiro? Não. Conforme você sobe com o seu Isaac de um lado, aí o cordeiro sobe com Deus do outro. Se você quer ficar, não, faz aí, não, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim. Não faz prova de mim sem trazer nada não. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Fazei prova de mim trazendo. Se Deus fizer eu faço. Não. Terceira e última pergunta: quando você então pensa em deixar aquilo que impede você de viver plenamente? Ah, pastor, passando a pandemia, pastor. Não faz isso não. E eu encerro aqui. A hora mais decisiva na vida da gente é quando somos abençoados. A hora mais discipuladora da vida da gente é quando algo é tirado de nós. Porque nós provamos quem somos quando tiram algo de nós. Eu sei quem é um líder quando eu mudo ele de posição. Eu sei quem é uma pessoa quando troco ela de lugar. Eu sei quem é uma pessoa quando eu peço para ela licença para alguém sentar e ela ficar em pé lá atrás. É quando a gente perde que a gente revela quem somos. Sua hora mais abençoada pode ser a hora mais propícia para tirar algo de você. Sua hora mais abençoada pode ser a hora mais propícia. A hora que Abraão estava pleno, Agar tinha ido embora, Ismael tinha ido embora, Sara estava feliz da vida, o menino poderoso. Deus falou assim: mata ele. A hora que a rede estava cheia, Deus falou: larga tudo. Tem alguém aí?
Pedro foi mais abençoado quando Jesus lhe tirou os peixes do que quando Jesus lhe deu os peixes. Eu vou repetir. Pedro foi mais abençoado quando Jesus lhes tirou os peixes do que quando Jesus lhe deu os peixes. Jesus foi glorificado não porque fez milagre, mas porque foi pregado na cruz. O dono da vida teve a sua vida tirada para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Você podia dar pelo menos um aplauso aí. Vamos ficar de pé? O que é que você precisa mudar? Você que está na internet, o que é que você precisa mudar? Você não deve satisfações para ninguém para mudar. Aprenda isso. Se você vai mudar para Deus, você não precisa dar satisfações para ninguém. Porque só você sente o que Deus falou, só você vê o que Deus mostrou, só você ouve o que Deus falou. Não fique apegado a nada que atrapalhe você de viver plenamente o que Deus planejou. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Quem foi abençoado aqui hoje? Se você tem alguma coisa para deixar de uma maneira profética, enquanto o ministério de louvor adora a Deus, fala para Ele. Fala: Senhor, eu vou deixar isso aqui, ó. Senhor, eu vou deixar aquilo, eu vou deixar aquela prática, eu vou deixar aquele ambiente, Deus. Eu já falei para uma pessoa uma das coisas mais absurdas na vida. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, tem uma mulher no meu trabalho que está me assediando. Eu falei: evita, dá uma dura, passa um mês, fala: pastor, não está adiantando. Eu falei: quer saber? Sai do emprego, amado. Sai do emprego. Como é que é, pastor? Sai do emprego. Sai do emprego. Porque José perdeu o emprego para não cair. E você não vai para a prisão. Ele saiu do emprego, Deus abriu uma porta e a vida dele seguiu. Parece loucura? Não, amado, é uma palavra da parte de Deus. Se você esperar a aprovação dos homens para quando Deus te fala alguma coisa, você nunca vai deixar tudo e sempre vai viver parcial nas coisas de Deus. Você acha que a minha mulher entendeu tudo que Deus me falou? Não, mas ela seguiu. Você acha que eu entendi tudo? Não, mas eu segui. Problema de Deus. Abre as suas mãos aí, você que está na internet, se puder. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo todos aqueles que estão aqui, que estão na internet, aqueles que vão ouvir a mensagem depois, que tudo que os atrapalha, tudo que rouba a plenitude, seja repreendido em nome de Jesus, para que aquilo que é do Senhor se manifeste em nossa vida, para que os frutos que o Senhor separou para cada um, seja manifestado em nome de Jesus, através da nossa caminhada com o Senhor, como o Senhor mesmo diz: tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. É isso que nós fazemos. Nós repreendemos toda a ação do mal, abençoamos a vida de todos aqueles que estão assistindo essa mensagem, ou que passaram por um momento, e declaramos: os dias do Senhor vão se cumprir em nossas vidas. Ainda que o mundo se levante contra, ainda que o inferno se levante contra, ainda que uma pessoa esteja encharcada de pecado, o Senhor tem poder para limpar e purificar. Satanás, você perdeu mais uma vez, porque aonde essa palavra chegou, o milagre chegou, o Espírito Santo chegou, e eu creio, vamos viver nossos melhores dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Ele. Vamos adorar a Deus.